Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Cantares de Salomão. Livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Esse livro de Cantares, ele é uma compilação de mais ou menos 1000 cânticos de Salomão. E ele é um livro bastante alegórico, bastante ilustrativo, bastante de ilustrações que falam sobre a relação muito íntima entre um casal. O livro de Cantares fala sobre a relação muito íntima entre um homem e uma mulher. E esse texto, esse livro de Cantares, ele é usado muito pelo povo judeu hoje ainda, para estar sendo lido na Páscoa do povo judeu, para essa leitura mostrar a intimidade que Deus tem com esse povo. E trazendo para a nossa realidade, pós-aliança nova, esse texto pode ser usado para mostrar a intimidade que Deus tem com nós cristãos, que Jesus tem com a igreja. Tem uma parte especial desse livro que eu gosto muito, que inclusive o Lucas compôs uma música em cima disso, que até foi inclusive uma encomenda minha, isso eu não lembro disso na verdade. A gente estava pegando a van para ir para Lucena, na Paraíba, em 2010, e daí eu falei, Lucas, tem um texto que eu gosto muito, dá uma pensada, uma musicada em cima disso. E virou um cântico, na verdade, mas ele esqueceu que eu comentei, eu também não comentei nada. Você está reivindicando seus direitos agora. Esse versículo eu usei como texto do meu convite de casamento. E inclusive eu entrei no meu casamento com essa música. Eu queria ler com vocês esse texto, que é de Cantares, capítulo 2, versículos de 10 a 13. Eu vou ler. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chegou, e a voz das rolas ouve-se em toda a terra. A figueira já deu seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. Eu queria chamar a atenção para o versículo 11, que vai ser o nosso versículo de base aqui, que diz, vê, já passou o inverno, as chuvas cessaram e se foram. A estação do inverno que nós estamos passando agora, é uma estação que ela costuma ser colocada, costuma ser vista como um momento de dificuldade para muitas áreas, de muitas pessoas que trabalham com isso ou que vivem em dificuldade. Na agropecuária existe uma dificuldade muito grande em relação a plantio nessa época do inverno. Existe um maior volume de problemas cardiovasculares, de infartos na época do inverno. Existe uma doença que é uma depressão sazonal, que a pessoa, pela falta do sol, pelo momento de dia cinza, ela fica mais triste e ela pode ter uma chance maior de suicidar-se nessa época. O suicídio acontece mais no inverno. O inverno, então, é um momento de maior dificuldade, de maior acinzentamento da nossa vida e de algumas áreas sociais e profissionais. Em Mateus 24:32, é a parábola, não precisa abrir não, é a parábola mais curta que nós temos, que diz assim, Jesus fala o seguinte, aprendei agora esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, é porque o verão está próximo. Quando você tem o começo do brotar de alguns frutos, é porque o inverno está se findando, é porque a época cinza está acabando, é porque a dificuldade está chegando no seu fim. Portanto, o inverno, para a gente, pode ser entendido e deve ser entendido, o inverno, como um momento de menor vigor, como um momento de maior dificuldade, quando a pessoa está
está na terceira idade, disse que ela está no inverno da sua vida, momento de menor vigor físico, de menor força. Então existe menos disposição, é época de menos frutos. O inverno é época de mais tristeza, o inverno é época de mais melancolia. Podemos dizer que situações de dificuldades em nossas vidas, situações difíceis que nós passamos, e todos nós passamos por dificuldades de diferentes graus, são situações vistas como momentos de inverno. Então no texto de Cantares, quando o amante, eu digo amante não enquanto adultério, mas enquanto relação conjugal, quando o amante diz para sua amante, venha, o inverno já passou, o inverno já acabou. É uma situação, é uma frase de encorajamento, é uma frase de alegria. Essa semana eu estou anotando no meu punho os dias que faltam para acabar o tratamento da minha filha. E começamos dia 11 de janeiro, como todos sabem, como muitos sabem. O tratamento vai durar 2 anos e meio, mas a fase mais agressiva, a fase diária de tratamento, ela acaba daqui a 64 dias. Amém. A gente conta os dias desesperadamente. A primeira coisa que eu faço antes de fazer xixi de manhã é montar meu braço no dia que falta. Tamanha aflição de passar logo isso daí. Então essa semana faltava 66 dias e eu li um texto que eu queria trazer para vocês, quando o Daniel me convidou para falar. Eu queria falar sobre esse texto que Deus falou muito claro comigo, no Salmo 66, que foi um salmo que eu li essa semana, que tem nela, e queria ler com vocês. É o Salmo, acho que o último texto que a gente vai abrir para a gente ler, depois a gente vai só discorrer sobre isso. Salmo 66, a partir do versículo 10. Diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste. É Deus que nos prova. Tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos refinaste como se refina a prata. Na semana passada, o meu pai e o Lucas pregaram a respeito de poda. E uma coisa muito interessante, que até eu ia comentar, mas eu não queria atrapalhar o brilhantismo do dia. Às vezes nós não sabemos se aquela dor que nós estamos passando é uma poda de Deus, ou se aquela dor que nós estamos passando é o resultado de uma má conduta minha. Eu não sei às vezes se aquela situação que eu estou passando difícil, que me dói, é porque Deus está me podando para dar mais frutos, ou se aquela situação que está me doendo é porque eu não dei frutos, eu fui sacado da árvore da figueira. Então a resposta que nós temos é que quando nós passamos por uma dor e saímos dessa dor dando mais frutos, é porque aquela dor foi uma poda de Deus. Aleluia. Agora, se eu passo por uma situação dolorida e essa situação me afasta de Deus, é porque eu fui sacado, eu fui tirado, eu fui excluído da comunhão com Deus, porque eu não quis estar próximo dele. Deus nunca nos saca, nós podemos nos sacar disso. Vou botando o texto de Salmo 66. Tu nos deixaste, é Deus que deixa, Deus que permite. Tu nos deixaste cair no laço. Deus permite o pânico. E cargas pesadas nos colocastes nas costas. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água. Daí aqui começa a parte suave. Mas, apesar disso, nos trouxeste a um lugar de abundância. Aleluia. Entrarei em tua casa com holocaustos e te pagarei os meus votos. Votos que haviam pronunciado os meus lábios e dito a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios e incenso de carneiros. Oferecerei novilhos e cabritos. Vinde, ouvi todos vós os que temeis a Deus. Eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a boca. Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu no coração contemplar o pecado, o Senhor não teria me ouvido. Mas na verdade Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim o seu amor. Amém. Quando eu era jovenzinho, existia um livro que era moda na época, que era um livro chamado O Mundo de Sofia. Acho que muitos aqui que têm menos de 40 anos já devem ter visto ou ouvido falar desse livro. E esse livro, ele fala sobre uma menininha que chama-se Poliana. Alguém conhece esse livro? Conhece? Não conhece?
4 ou 5, enfim, vou contar então rapidinho. A Poliana era filha de um pastor, de um missionário no livro. E a Poliana, ela aprendeu com o pai dela, que era missionário e vivia em missões, aprendeu o jogo do contente. O que era isso? Quando eles viviam uma dificuldade muito grande em todos os sentidos, principalmente financeiro, acontece que chegavam nas missões para eles algumas caixas de mantimentos. E o sonho da Poliana é que chegasse numa dessas caixas uma bonequinha para ela. E essa bonequinha nunca chegou. E às vezes quando chegava alguma coisa, o pai tentava aplicar aquilo que tinha chegado para o bem dela. Então às vezes chegava uma muleta, por exemplo, naquela caixinha, e o pai dizia assim, olha, veio a muleta para lembrar a gente que não precisamos usar muletas. Daí eles iam fazer uma refeição, e ela era louca para comer um peru assado, mas tinha só feijão. E daí ele dizia assim, ó, graças a Deus que nós gostamos muito de feijão. E assim foi o jogo do contente da Poliana, que aprendeu com o pai dela. Daí até que o pai dela morreu, a mãe dela morreu, e ela foi morar com uma tia má, e apesar das dificuldades com a tia, ela conseguia aplicar esse jogo do contente. Porém, essa atitude infantiloide, essa atitude do jogo do contente, ela seria perfeita se ela fosse humanamente possível. Eu consigo facilmente ver coisas boas humanamente na perda de um emprego, por exemplo. Porque eu posso entender, como todos me orientam, aquela frase, gospel, de que Deus fecha uma janela e abre uma porta. Então se Deus ele permitiu que saísse do emprego, é porque você arrumar uma coisa melhor, é fácil entender isso e aceitar. Mas não dá para aceitar humanamente as coisas boas do adultério, por exemplo. Eu consigo entender também facilmente coisas boas no pneu furado. Então a gente fala assim, o pneu furou porque Deus me livrou de um acidente, por exemplo. Mas eu não consigo entender humanamente o porquê que Deus permite um câncer numa criança. E principalmente se é minha essa criança. Então existe uma dificuldade muito grande em se aplicar o jogo do contente de forma humana na nossa vida. O que é necessário, o que precisamos, é que não sejamos guiados pela forma humana do que vemos, mas precisamos entender, não intelectualmente, mas nos moldar pela fé, que o jogo do contente, ou seja, todas as coisas, como o Renan falou sabiamente, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se Deus ele falou isso, eu não preciso enxergar que isso é para o meu bem. A minha função é aceitar que aquele que me ama é todo poderoso e tem o melhor para mim. Amém. Mesmo que me doa, mesmo que eu não entenda, e muitas vezes, ou quase sempre, eu não vou entender o porquê disso. É verdade. O nosso norte, o nosso conforto tem que estar na soberania de Deus. Amém. Entender que Deus é absoluto. Entender que nós estamos escritos na palma das mãos de Deus. Entender que Deus ele sabe todas as coisas e vai cuidar de nós. Isso tem que nos nortear. Aceitar isso é sobrenatural. Isso não é consciente. Isso não é humano. Eu sei que quando passar esses meus 64 dias e quando passar esse 1 ano e meio que está faltando para acabar todo o tratamento e a minha filha puder tirar até o portocate dela, eu não vou entender. Eu sei disso. Que foi humano o que eu tenho passado hoje. Não vou entender que foi suave, não vou saber como que eu consegui passar de forma suave por essa prova. Porque eu sei que não sei o que eu estou passando, porque eu sei que é sobrenatural, é mágico o que Deus tem permitido na minha vida. Porque Deus ele permite de forma tranquila, como o Renan falou também, passar pelo fogo e não se queimar. Em todas as coisas, se todas as coisas são para o meu bem, não me interessa o porquê. Mas eu vou crer que tudo tem um objetivo milimetricamente traçado. Tudo tem um propósito muito claro. Não preciso entender o porquê. Eu preciso saber que Deus está cuidando de mim. Aleluia. Isso é absoluto. Amém. Aleluia. Quando eu estou imerso, quando eu estou afundado no reinado de Deus, quando o reino de Deus está em mim, eu posso fazer parte de uma trama, de uma rede ultra complexa, que ela me daria a insegurança de muitas vezes não entender, de quase sempre não entender o que me acontece, mas de forma mágica, como eu falei, ela me dá a segurança de crer que eu estou sendo cuidado. Amém. Eu atendi uma irmã muito querida, que até passou por nós um tempo aí,
e com câncer de mama. E essa irmã, ela faz parte de outra igreja faz muito tempo já. Mas ela falou uma coisa que eu não concordo muito. Ela disse que Deus permitiu o câncer dela. E ela disse, isso eu concordo, é óbvio, mas ela disse o seguinte: Deus ele complica, depois descomplica e depois me conta por que complicou. Isso eu não concordo. Que Deus complica, sim, Deus permite complicações. Depois Deus descomplica, concordo também, que é a esperança que nos rege. Mas Deus não tem que nos explicar por que complicou. A gente não tem que saber por que. Pode ser que eu nunca saiba com clareza por que passo por certas situações. Pode ser que eu morra sem saber. Pode ser que eu nunca entenda. Mas eu sei que Deus permitiu e Ele esteve comigo esse tempo todo. Amém. Deus não tem que me dar satisfações, mas Ele é tão bom que Ele me dá paz e segurança nesse momento de dor. A distância que existe entre mim e entre a minha filhinha, ela é muito menor do que a distância entre eu e Deus. A distância entre eu e Deus é infinitamente maior do que a distância entre eu e minha filhinha, no sentido de entender as coisas. Deus ele é muito mais do que eu, comparado a eu e minha filhinha. E se eu não consigo explicar para minha filhinha com clareza, porque se eu falo a mesma língua que ela, se ela é o mesmo sangue que eu, se ela é orientadinha já, eu não consigo explicar para ela por que ela precisa toda semana ir no hospital e tomar uma mergulhada, se eu não consigo explicar para ela, quanto mais Deus vai conseguir e muitas vezes explicar para mim que eu sou um tapado, porque passo por algumas situações. É muita arrogância minha querer entender. É muita arrogância minha querer falar, não, isso eu não aceito. É muita soberba minha eu querer estar fora dos padrões de Deus de forma suave para a minha vida. Jesus ele disse que seria difícil, mas também disse que teria um depois. Teria um depois. Eu tenho meditado muito nisso. Depois. Vai ter um depois. Tudo vai acabar. Seja nessa vida, seja depois, mas tudo vai acabar. O sofrimento vai acabar, a nossa dor vai acabar, a nossa vida de sofrimento e dificuldade vai acabar. Vai ter um depois. Eu tenho meditado na palavra depois. Vai ter um depois. Os nossos olhos devem focar o depois. Depois da noite, ela sempre vai ter um dia. Depois da noite, sempre vai vencer um dia. Depois da doença, sempre vai ter uma cura. Mas e nos casos que não tem cura? Nos casos que a pessoa morre? Daí sim, se a pessoa creu, teve uma cura real. Porque a pessoa, ela está... O câncer é uma doença idiota. Porque para nós que cremos, o câncer é idiota. Por exemplo, eu falo do câncer porque é a minha realidade profissional e familiar agora. Porque se o câncer chegar no ponto de ele vencer, ou seja, matar a pessoa, ele chegou no ponto perfeito para a gente. Que aí começarmos aí sim estarmos mais vivos. Temos a tranquilidade de que nada vai nos separar desse contato, desse algo direto que temos com Deus. Depois do inverno vai vir o verão. Mas às vezes vem outro inverno e vai vir outro verão depois. E vem outro inverno e vem outro verão. Então sempre vai ter um depois. Para quem se lembra da história de Sansão, depois do leão morto é quando vem o mel. Depois da dificuldade extrema vem a suavidade. Depois da pancada vem a suavidade. Eu não posso mudar nada. Eu não posso mudar nada do que Deus tem para mim. Eu não constranjo Deus com nada, nem com o meu culto. Deus nunca falou que se eu cultuasse, se eu viesse na igreja, Ele me daria coisas. Essa colocação é do diabo. Quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto, o diabo falou assim, olha... Levou para ver todos os reinos do mundo. Me cultue, e eu vou te dar todos esses reinos. A troca de culto por benefício é diabólica. Deus fala em Hebreus que nós seremos galardoados se buscamos a Deus. Mas esse galardão que nós recebemos não é porque mudou o prato, porque o nosso paladar mudou. Isso é muito importante entender que o que Deus tem para nós é estável, é seguro. Quem troca culto por presente é o diabo. Deus fala, eu cumprirei sempre aquilo que te diz respeito. O que eu tenho para você vai ser cumprido. Deus fala, em Jó também diz 42:2, fala que todos os seus planos vão ser cumpridos, nada vai ser impedido. Eu acho que
eu ia falar uns textos, mas eu vou abreviar aqui. Queridos, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor sempre. Aleluia. Eu queria terminar com uma frase que eu achei muito interessante. É que o inverno que nós passamos, as dificuldades que nós vivemos, o inverno da nossa vida, seja mais ou menos frio, ele tem por objetivo mostrar o valor do verão. Você que passa por uma dificuldade grande, e eu posso dizer hoje o que é uma dificuldade grande, eu digo que se você permite que Deus cuide de você, Ele vai te levar no colo. É suave, não é frase feita, é suave, Ele vai te levar no colo. E mesmo que Ele não te explique o porquê das coisas, Ele vai deixar você numa situação confortável na hora do problema, durante o inverno e quando chegar o verão. Aleluia. Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. Aleluia.